uma tarefa. Mas quando você não está envolvido nisso, parece que qualquer coisa tira o foco, tira a atenção de alguns. Por que tem gente que desiste fácil das coisas? Fico pensando, será que ele está envolvido em uma causa? Será que isso é algo que toca o coração dele? Será que é isso leva ele para casa e faz ele ajoelhar e pedir algo para Deus, capacitação para Deus? Se você não tem pedido capacitação para Deus, eu suspeito que você não está envolvido ainda numa causa. Porque aquilo que você faz, você dá conta. Causa é quando você não é capaz, aí você ajoelha e diz, Senhor, eu estou diante de uma situação que eu não sou capaz de fazer. Eu não consigo fazer. Eu preciso do seu auxílio aqui. Eu preciso de sua ajuda aqui para fazer. Eu preciso realmente da sua força. Sabe, o que eu quero falar para você hoje não é sobre mim, não é sobre você, é sobre alguém que está perto de você. É sobre alguém que está lá no seu trabalho. É sobre alguém que está talvez lá no apartamento vizinho que você mora. É sobre talvez alguém da sua família com quem você está conversando. Essa pessoa está contando com você. Essa pessoa está contando com algo que Deus colocou dentro de você. E você sabe a razão pela qual algumas pessoas hoje não estão felizes, apesar de serem ricas, apesar de terem boas condições, é porque elas não encontraram uma causa de vida. Não encontraram. Aí você já viu que essas pessoas estão vazias, estão tentando se preencher com outras coisas? Todas as pessoas que querem se preencher com outras coisas é porque ele não encontrou uma causa pelo qual ele dá vida. O dia que ele encontrar uma causa, ele fala: eu acordo por causa disso, eu levanto também pensando nisso, foi para isso que o Senhor me chamou. Agora, enquanto nós estamos focados só em nós mesmos, nada será realizado. Por isso, hoje, em nome de Jesus, o foco dessa mensagem é tirar os seus olhos de você e colocar em algo que Deus quer fazer através da sua vida. Olha, nós estamos aqui diante de gente que tem muito potencial em Deus. Nós estamos diante de pessoas aqui talentosas, habilidosas, pessoas que têm capacidade aqui e estão sendo treinadas por Deus para serem milionárias. Pessoas que vão carregar dons, te falo isso na presença de Deus. Mas tudo isso é para qual motivo? Para qual propósito? Se eu acredito que a igreja, se eu acredito que o propósito eterno de Deus é a coisa mais importante nessa terra, então eu preciso entender que tudo que está acontecendo com a minha vida tem a ver com esse propósito. Onde você mora, com a pessoa com que você casou, ou com quem você vai casar. Sabe, a cidade, você nasceu num lugar, mas Deus te empurrou para cá de alguma maneira, te colocou aqui. Tem gente que diz, eu nem queria no primeiro momento. Deus também não está aqui para fazer só seus sonhos, realizar suas vontades, não. Se Deus quer fazer um propósito na sua vida, Ele vai mover céus e terra para empurrar você para lá. Mas Ele é bom, amém, gente? Só tem dificuldade quando você não entende que Deus é bom. Quando você entende que Deus é bom, você fala, estou no melhor lugar, porque na presença de Deus é o melhor lugar que existe. Diga amém sobre isso. Sabe, eu quero hoje que você, após ouvir essa mensagem, olhe à sua volta e como você pode ser bênção para muitas pessoas. Sério. Como você pode ser bênção para o lugar onde você anda. Como você pode se tornar uma bênção ainda maior para os seus familiares, para as pessoas com quem você convive. Às vezes estão lá precisando do que você tem. E Deus já depositou isso dentro de você. Diga amém. Quando você entende isso, você não terá problema em dar ao Senhor seu tempo, sua energia, seus recursos. Sabe por quê? Porque você entendeu, Senhor, a minha vida é sua. Faz de mim o que o Senhor quiser. Coloca as habilidades, os dons, porque eu estou aqui para ajudar outras pessoas. Olha, talvez alguns estão pensando em Deus abençoar você, quando Deus está pensando que você seja bênção na vida de outros também. Não fique pensando que o alvo de Deus é só abençoar você. Deus quer que você entenda isso. Deus vai abençoar você sim, mas acredite,
algo acontece na sua vida quando você decide ser bênção na vida de outros. Quando você decide ser bênção na vida de outros, olha Deus abençoando você de uma forma especial. Você sabe, vou falar uma coisa muito séria para você. O próximo nível do seu destino está ligado em você ajudar alguém. Parte de algo que Deus quer construir na sua vida está ligado com aquilo que você vai receber dele quando você estiver disposto a ajudar alguém. Se você parou de ajudar as pessoas, eu lamento em dizer para você, algumas coisas na sua vida vão parar também. Se você não está disposto a ajudar pessoas com o que Deus tem depositado na sua vida, infelizmente algumas coisas na sua vida vão ser limitadas. Isso é fato. Jesus está andando com os discípulos, Jesus está ensinando um princípio para eles. Aí diz a Bíblia que Jesus viu aquela multidão de longe. E aí, um dos seus discípulos perguntou: onde compraremos pães para dar a essa multidão? Jesus disse: dá vocês mesmos a ele. O que Jesus estava querendo ensinar? Eu já coloquei algo dentro de vocês que pode ajudá-los. Sempre, se você for observar, os milagres que Jesus fez foram milagres que traziam benefício para as pessoas. Sempre trouxe benefício de cura, libertação, transformação, restauração. Por quê? E sempre para pessoas, sempre para ajudar outro. E cada vez que ele ajudava, ele se aproximava mais do seu destino. Cada vez. Então eu vou repetir: o próximo nível do seu destino está ligado em você ajudar pessoas. Em ajudar pessoas. Parte de algo que Deus quer te dar, de favor, de bênçãos, será liberado na sua vida quando você estiver em direção em ajudar pessoas. Falo isso para você assim, sem ter nenhum tipo de preocupação no meu coração. Por quê? Porque senão nós vamos viver um evangelho, irmãos, e não acredito nisso. Um evangelho onde o foco sou eu, onde o foco é, sabe, a minha família. Aí parece que Deus não é um Deus, é um Senhor, Ele é um Papai Noel. Então, Senhor, eu quero isso, me dá isso, eu quero isso, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me dá aquilo. Aí Deus está te perguntando: eu vou te dar. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Nada de errado em pensar o bem para a sua família. Nada de errado em pensar numa parte que Deus tem te dado para você construir algo para si. Mas Deus gosta, Deus ama, Deus entrega mais coisas ainda quando o seu alvo não é só você. Quando você pensa na casa de Deus. Quando você pensa em salvar vidas. Quando você pensa em ajudar crianças que não têm ninguém por eles, que estão tendo gritos silenciosos nessa hora, e você diz: Senhor, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Pai, me dá mais que eu quero ajudar mais, me dá mais que eu quero servir mais. Senhor, me entrega mais revelação, eu quero pregar mais, quero escrever mais, eu quero ajudar mais. Quanto mais você faz isso, olha Deus liberando algo para você. Eu estou te ensinando um segredo aqui poderoso. Você quer crescer em Deus? Você quer avançar em Deus? Pense em tudo aquilo que Deus tem te dado, em como você pode usar isso também para ajudar pessoas. Em como você pode usar isso para abençoar outras pessoas, para ajudar pessoas que estão precisando. Você sabe, um exemplo disso é Davi. A Bíblia diz que Davi tinha 17 anos, diga 17 anos. E a função de Davi em casa era cuidar de poucas ovelhas. Eu não sabia se o irmão dele não tivesse falado quando ele foi para a batalha e perguntou o que aconteceria quem derrubasse o gigante. O irmão dele disse: por que você veio aqui e deixou aquelas poucas ovelhas? Então, Davi estava cuidando de poucas ovelhas da família e parecia que ele estaria preso lá, que o futuro dele seria esse, que ele não seria alguém notável, seria alguém comum. Davi não era de uma família influente, Davi não era de uma família de posição. Todas as circunstâncias diziam que ele viveria uma vida mediana. Tudo indicava pelo seu parentesco, pelo lugar onde ele morava, pelo que ele fazia, que ele seria alguém comum. Aí um dia o pai dele pediu para que ele fizesse algo simples. O pai dele
tinham os outros filhos que estavam na batalha. O pai dele chamou Davi e disse assim: pegue esse pão, um pedaço de queijo, teria alguma coisa aí de Minas também, o pai dele, não sei, alguma coisa do tipo. E o que o pai dele pediu? Pega isso aqui e você vai levar para os seus irmãos. Olha para cá. Isso exige habilidade de um serviço como esse? Sim ou não? Exige assim uma força? Todas as vezes que Deus começa com você, Deus começa com coisas simples. Infelizmente, muitos Davi não derrotaram o gigante porque eles não estão dispostos a primeiro levar pão para os seus irmãos. Muitos irmãos que eram para se tornar como Davi, derrubar gigantes, nunca chegaram lá, sabe por quê? Porque eles não têm disposição em começar fazendo coisas pequenas. O que o pai de Davi pediu para ele? Para que ele pudesse, pegue uma ênfase de grão torrado e 10 pães e leve-o de praça aos seus irmãos no acampamento. Versículo 18. Leve também esses 10 queijos. Quem está dormindo, acorda aí, por favor. Vê se alguém do seu lado está dormindo. Fala, você prometeu que não ia dormir. Fala para ele. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Olha para cá. Nós estamos, enquanto Davi estava só cuidando de algo que era dele e da família, você não sabe quem é Davi, você não conhece ele. Davi entra em ação quando ele está disposto a servir seus irmãos. Líderes, quando você leva o pão toda semana para os seus irmãos, isso tem um valor muito grande diante de Deus. Toda semana você leva pão para os seus irmãos. Seus irmãos estão na batalha, toda semana você vai lá. E a Bíblia diz então que Davi foi, mas eu fico pensando, ele poderia ter dito para o pai: eu não quero fazer isso, eu não quero, eu não sou garoto de recado, eu quero fazer algo mais relevante, eu quero fazer algo que existe, exige de mim mais competência, habilidade, obrigado. Procure outra pessoa. Davi poderia ter dito isso: pai, não, eu estou aqui, meus irmãos estão na batalha e eu vou levar pão para eles e procurar saber como é que eles estão. Olha para mim, por favor. Esse pequeno ato de obediência, de fazer algo bom para os seus irmãos, levou Davi para o seu destino. Você está achando que aquilo que você faz é irrelevante. Mas quando você decide servir alguém, isso pode estar levando você para o seu destino. Nós achamos que é irrelevante ministrar para 3 pessoas, 4 pessoas. Nós achamos, às vezes, que é irrelevante cuidar de uma célula de criança. Parece que os meninos tão custosos, não estão entendendo nada. É algo tão, às vezes, tão simples, convidar alguém. Não despreze as pequenas coisas que você faz pelas pessoas. Não despreze. Esses pequenos atos de obediência pode te levar a ter grandes conquistas e grandes vitórias. Foi esse ato de obediência pequeno que empurrou Davi para o seu destino. Se ele tivesse recusado a obedecer em algo tão simples, tão pequeno, talvez ele nunca teria alcançado o seu destino. Talvez ele nunca teria alcançado, ele nunca teria sido uma grande bênção. Quando Davi chega na cidade, diz a Bíblia que ele levou comida para os seus irmãos, perguntou se eles estavam bem, e diz a Bíblia que tinha um gigante chamado Golias, que durante 40 dias, dia e noite, diga assim, dia e noite. Então, 2 vezes, de manhã e à noite, ele afrontava o exército do Deus vivo e dizia assim: não tem homem aí não para lutar comigo? Não tem homem aí não para lutar comigo? E diz a Bíblia que todo mundo ficou tremendo de medo. Mas 1 Samuel 17, 22, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. Diga assim, correu a batalha. Em nome de Jesus.
nesse segundo semestre, Deus vai levantar nesse lugar homens e mulheres que vão correr a batalha. Homens e mulheres que vão correr a batalha. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? Davi não tinha nada que ir para a batalha. O negócio dele era só entregar o pão e ir embora. Quantos de vocês têm entrado em batalhas que não são, que você não é o responsável? Mas isso foi que Deus nos chamou. Tem coisas que nós não precisávamos nem estar envolvido. Mas por quê? Porque nós vivemos por uma causa. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. Diga assim, Davi ouviu. Quando você é movido por uma causa, você ouve coisas que Deus diz, mas você também ouve coisas que o inimigo diz. O que é que o inimigo está dizendo na nossa geração? Que as crianças são dele. O inimigo está dizendo que a sexualidade das crianças é eles que vão decidir. O inimigo está dizendo que haverá um novo momento, um novo padrão de família. O que o inimigo está dizendo? O inimigo está nos afrontando, dizendo que não vale a pena servir a Deus, que você está uma bobeira servindo o Senhor, num frio desse, num lugar desse. O inimigo está dizendo onde você vai gastar o seu dinheiro. O inimigo está dizendo coisas. E Davi ouviu. Versículo 23, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. Os homens fizeram o quê? Fugiram e temiam grandemente. Versículo 25. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi estava preocupado consigo? Não. Davi estava preocupado porque ele estava afrontando a casa de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres valentes que se levantam, sabe, para não permitir, quando há afronta à casa de Deus, quando há afronta à sua família da fé, a sua família também. E aí a Bíblia diz: quem é, pois, Davi disse, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará um homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Interessante, né? Ao invés de acender a ira contra o Golias, ele acendeu foi contra Davi. Tome muito cuidado quando você confunde o seu inimigo. É muito ruim quando nós interpretamos aqueles que querem derrubar os gigantes, que querem enfrentar, como eles são presunçosos. E aí ficou irado, foi com o irmão e disse: por que desceste daqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, snobando dele no deserto? Bem conheça a tua presunção, rapazinho, e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja, você está aqui só para ficar vendo a peleja. Então disse Davi: o que perdeu agora? Porventura, não há razão para isso, que você está nervoso. E desviou-se dele. Não fique querendo justificar quando você vê gente assim, apenas desvia. E falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder as mesmas coisas. Você sabe, quando os israelitas ouviram, eles ficaram atemorizados. Correram de medo. Mas com Davi foi diferente. Olha para cá, isso aqui é importante. Naquele momento, acendeu no coração de Davi um zelo. Acendeu no coração de Davi uma paixão. Acendeu no coração dele algo que não era natural, algo que era espiritual. Eu chamo isso de acendeu algo dentro dele. Qual que é o nome disso? Uma causa. Davi tinha uma causa. Ele falou: eu não vou permitir que esse camarada afronte o exército do Deus vivo. Eu não vou permitir que esse Golias ele afronte o povo de Israel. Eu não vou permitir que esse Golias
seja uma voz maligna, diabólica, que continua colocando medo nos irmãos, nos membros da minha célula, nas crianças. E é tão interessante que o que levou Davi dos campos para o seu destino? Foi uma causa, diga assim, causa. Ele estava disposto a envolver com algo maior que ele. Ele estava disposto a se envolver com algo que ele não tinha nada a ver. E eu fiquei avaliando isso hoje, pensando lá na minha sala, no prédio da igreja, quantas coisas eu estou envolvido que não tem a ver comigo, meu Deus do céu. Que são problemas de irmãos, situações, dificuldades, coisas. E aí eu fiquei me perguntando por um momento, será mesmo que eu precisava? Aí Deus falou comigo, fui eu que coloquei isso dentro do seu coração. Foi eu que coloquei isso dentro do seu coração. Eu vou te falar isso, você nunca me ouviu falar isso, talvez vai ser a primeira e a última vez. Nem aqui eu precisava estar. Não tem nada em Belo Horizonte que me atrairia para vir para a cidade. Nada. Nada assim. Ah, não, mas Belo Horizonte é bom nisso. Quando você tem dinheiro, você vai para onde você quer. Então eu poderia sair da minha cidade e vir para Belo Horizonte, passear ou comer em qualquer restaurante. Mas por que eu e a minha família estamos aqui e estamos felizes? Estamos alegres, motivados. Sabe, essa semana eu estava aqui em jejum com os pastores e, consequentemente, estava lá em Goiânia também, tendo jejum, e eu abri vários vídeos, abri coisas. Em um momento eu tenho saudade de estar lá. Eu falei, Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa. Falei isso até para minha esposa. Eu não tenho saudade nenhuma de estar lá. Não que eu estou desprezando, pelo contrário. É muita honra estar lá, o pastor Luiz estava coordenando, ouvindo. Mas sabe quando você entende? Deus falou algo conosco. Vocês são as pessoas para esse tempo sobre aquilo que Ele quer fazer. E eu te digo, você é o homem certo. Foi plantado lá naquele bairro, lá naquela cidade. Ah, mas eu nem queria que eu ia, queria alugar um outro apartamento, queria comprar outro. Mas foi Deus que soprou você para lá, porque tem algo grande que Deus vai construir, vai fazer através da sua vida naquele lugar. Diga amém sobre isso. Davi poderia ter voltado para casa, ter vivido de uma forma comum, ter vivido de uma forma mediana. Mas quando você enfrenta gigante por causa de outras pessoas, quando você se levanta para abençoar outras pessoas, quando você se levanta para ajudar outras pessoas, você alcançará o seu destino. Davi poderia ter voltado para casa e ter dito: quem é o rei aí é Saul. Saul que é o responsável. Eu nada tenho a ver com isso. Mas Davi entendeu. Eu vou lutar essa causa. Eu vou lutar essa luta. Eu te pergunto hoje, você está lutando por quem? Por quem que você está lutando? Você luta por quem? Não, eu estou te perguntando mesmo. Não é uma pergunta para te condenar. Será que você está lutando? Não, eu estou te perguntando. Você está lutando por mais alguém? Além de si mesmo? Pelo que você está lutando? Qual que é a sua causa? Se o Senhor resolvesse aparecer para nós aqui e dizer assim, eu vou te dar o recurso, habilidade, qual a causa que você está envolvido? O que você responderia? Muito amor e carinho. Você não pode viver uma vida pensando só em ter uma casa. Em só ter uma posição. Você está lutando por quem? Por que você vê gente, às vezes, tendo atitude desleal? Ele está aqui, como pode estar em outro lugar, como pode estar em outra cidade, para ele não importa. Sabe por quê? Porque não tem causa. Ele está atrás de emprego, está atrás de título, está atrás de promoção, mas ele não tem fidelidade, nada. Ele não tem lealdade. Pessoas que não têm fidelidade e lealdade é porque não tem uma causa. Qualquer coisa arranca ele. Qualquer crise tira ele do lugar. Qualquer confronto, ele... Será que nosso tempo aqui não acabou? Será que nós não temos que ir para outro lugar? Por quê? Porque não é movido por uma causa. Quando você é movido por uma causa, você vai ver gigantes caindo diante de você, você vai ver promoção, portas se abrindo e pessoas aparecendo. Por quê? Porque você decidiu
que você é alguém que carrega dentro de si uma causa. Quando você é movido por uma causa, você sabe, não vai parar no meio do caminho. Eu quero te fazer uma pergunta. Tinha quantos homens lá naquela batalha? Muitos. Milhares. Diz a Bíblia que tinha quantos? Milhares. Mas nenhum deles tinha uma causa. Tinha muitos homens, mas não tinha uma causa. Você já viu aquelas coisas que falam assim? Geralmente, assim, eu vou falar isso com muito amor e carinho, mas às vezes a gente vê até mais momentos assim de questões ligadas até mesmo mulheres, que estavam num lugar e sofreu isso, aí de repente abriu a casa dela, trouxe um monte de criança para lá, começou a cuidar e diz, não poderia ir embora essas crianças aqui, e começou a cuidar. Tantos projetos que às vezes nascem de gente assim. E por que essas pessoas fazem isso? Porque elas têm dentro delas algo que é maior do que elas. Algo que é maior do que elas. É uma causa. Naquele exército tinha muitos homens, mas nenhum deles tinha uma causa. Eu fiquei pensando, pelo que eles estavam lutando? Pelo que eles estavam lá? Pelo que eu sou pastor? Pelo que você é líder? Nós estamos aqui por causa de quê? Sabe, talvez tinha líderes lá que estavam lá porque era status fazer parte do exército de Israel. Talvez estavam lá porque é precioso ter uma farda. Por que eles estavam lá? Sabe por quê? Porque todos eles correram, foram embora. Mas Davi foi o único que ficou. Por que ele ficou? Porque ele tinha uma... Fala mais alto, ele tinha o quê? Uma causa. Ele tinha tamanho? Ele tinha treinamento? Experiência? Mas ele acreditava que aquele que colocou algo dentro dele é maior. Aquele que depositou algo dentro dele, Davi confiava no favor. Por isso você vê Davi dizendo, você vem a mim com pau e pedra, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim, contra a espada, mas eu vou. O que Davi estava dizendo? Eu confio no favor. Quem tem uma causa confia em quem? No favor. Talvez você não tenha habilidade, talvez você não tenha o tamanho, talvez você não tenha as conexões, mas se tiver dentro de você uma causa, é você que Deus vai usar nesse dia. Um favor vai manifestar naquele que tem dentro de si uma causa, que acorda e diz, eu quero ver Deus transformar essas crianças, eu quero ver Deus restaurar essas famílias, eu não abro mão dessa célula, ela vai crescer, ela vai multiplicar, essa igreja vai chegar a milhares, nós vamos multiplicar nessa cidade. Por quê? Porque está dentro de nós uma causa. Qual a causa que está dentro de você? Pelo que você tem orado? O que faz você acordar pensando às vezes? Ou faz você algum dia da sua vida perder o seu sono? Eu nunca perdi o sono por nada. Eu te admiro. Te admiro. Vou orar para que em algum momento você perca o sono por alguma coisa. Pelo menos um dia na vida, ué. Vai passar essa vida aqui, nunca ficou sem dormir pelo menos um dia? Quando você tem uma causa, você vai acreditar em coisas grandes. Você vai ter coragem para enfrentar coisas que outros não enfrentaram. Quem que enfrentou Golias? Ninguém. Quem foi o único que enfrentou Golias? Davi. Porque dentro dele tinha o quê? Tinha uma causa. Quando você tem uma causa dentro de você, você vai fazer orações grandes. Oh Deus, me dá 2 milhões para construir isso, Senhor. Eu falei para os pastores, nós alugamos aqui essa semana, alugamos para fazer aqui, não é barato. E alugamos aqui também para fazer o jejum dos pastores. Nós ficamos aqui. Poderia fazer lá no prédio, mas eu gosto de ficar concentrado. Viemos para cá, dormimos aqui, ficamos juntos, orando, conversando, louvando, preparando a agenda das coisas da igreja. E eu estava falando isso para os pastores. Falei, olha, toda vez que eu venho aqui, eu peço para Deus, Senhor, eu não quero esse não quero nada que é dos outros. Mas eu falei, Deus, não virá a sua grandeza. Por que nós sabemos quem é Davi? Porque ele se envolveu.
Porque ele teve disposição. Davi seria alguém comum se ele tivesse ficado em casa cuidando das ovelhas, preocupado só com o rebanho do pai. A partir do momento que ele foi ajudar seus irmãos, a partir do momento que ele decide se envolver em uma causa, a grandeza tomou conta de Davi. Os maiores salmos que nós somos abençoados foi Davi que escreveu. Em Atos, capítulo 13, a Bíblia diz que encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. A Bíblia diz que não houve e não haverá em Israel um rei como Davi. Um homem segundo o coração. Ei, essa grandeza, ela apareceu quando? Quando ele deixou aquela causa crescer no coração dele. Tem grandeza dentro de você. Tem unção de rei dentro de você. Não, irmãos, eu te falo isso na presença de Deus. Nós não somos os melhores nessa cidade. Nós não somos os mais bem treinados. Não estamos na melhor região da cidade. Mas nós somos esses Davi. O que Deus só precisa encontrar em nós. Nós não precisamos ficar olhando, tendo inveja de ninguém, de prédio de ninguém, de acampamento de ninguém. Eu te falo isso hoje como um profeta de Deus. Se o Senhor encontrar em nós, nas esposas dos pastores, em nós pastores, nos líderes, uma causa pelo qual nós queremos orar por ela, ser tomado por isso, ter pensamento, ter planejamento, não pensar só em nós, não pensar só nos nossos filhos, só na nossa casa, só nos nossos bens, mas pensar, sabe, pelo menos sair daqui dizendo assim: Senhor, eu vou orar por algo, a partir de hoje eu vou orar por algo. O que eu vou orar? O que está no seu coração que o Senhor quer fazer aqui na terra? Me usa. O Senhor sabe dos meus medos, o Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. Mas se eu ouvir essa palavra, então é para mim. Me usa, Senhor. Coloca em mim o que está no seu coração. Quantos de nós ficamos assim tremendamente tocados quando a gente lê histórias como do George Miller, foi um dos grandes homens de Deus do passado. Esse cara sustentou vários orfanatos. Vários orfanatos. Um dos seus livros, ele conta um testemunho poderoso. Se você nunca leu nada sobre ele, leia. George Miller, nome fácil para você gravar. Ele foi um dos homens de Deus mais usados nessa área. Ele tinha centenas e milhares de crianças que ele cuidava. Crianças órfãs. Ele contou uma vez que ele fez a última refeição, aí ele entrou e orou e disse assim: Senhor, isso aqui não é invenção minha, foi o Senhor que me colocou à frente disso. E estava chovendo demais. E não tinha como chegar alimento por terra. Por quê? Porque não tinha carros traçados para levar a comida onde eles estavam, no acampamentos. E ele conta que de repente ele ouviu um barulho muito grande. E aí eles ficaram assustados, chegou até ele, eles pegaram um tratorzinho que eles tinham lá e foi lá na frente, viu, quando eles olharam, era um avião, pequeno porte, que ele teve que aterrissar às pressas, porque eles estavam levando comida para outro lugar, e o piloto disse: olha, nós tivemos que aterrissar aqui, não sabia nem se tinha teto, e fomos só abaixando, falei: vou jogar o avião aqui, porque senão nós íamos morrer. E aí ele falou: ok, ajuda a gente, tirou lá o avião, e aí ele falou: então, essa comida aqui vai perder, não vai ter jeito. O senhor sabe para onde que a gente pode levar essa comida? Um dos seus livros ele fala isso. Então, olha coisas que acontecem. Você não crê que está na hora da gente ouvir umas coisas meio loucas assim, não? Não está na hora da gente começar a subir o nível dos nossos testemunhos, não? Vou falar uma coisa que o Senhor falou comigo. Nada de errado, tá? Por favor, não me interprete mal. Mas os testemunhos que nós estamos ouvindo no nosso meio ainda está muito ligado com nós. É muito benefício para nós. Deus falou um negócio comigo, eu quero começar a fazer agora. De coisas extraordinárias que vão acontecer na vida da igreja. Nas obras que vocês vão estar à frente, de grandes milagres que vão acontecer. De grandes provisões que vão acontecer. Porque enquanto, olha, eu vou falar isso para você com muito cuidado, mas se eu tivesse esperado o dinheiro chegar para fazermos uma reforma no nosso prédio, ele nunca tinha chegado. Cada vez que nós avançamos para fazer uma coisa,
no prédio, em benefício das crianças, Deus envia recursos para nós. Cada vez que, às vezes, nós poderíamos falar, não, agora eu poderia aproveitar que teve uma entrada maior, vamos beneficiar a minha esposa agora para ter um salário, ou então vamos aumentar meu salário, falar, não, vamos fazer isso aqui, vamos crescer isso aqui, vamos melhorar o som, vamos colocar um piso. Cada vez o Senhor tem dado provisão a mais para nós. Agora, o Deus que cuida daquele prédio, que é alugado, pode dar um para nós também. Por que não pode? Nós precisamos e nós queremos. E nós vamos mudar a nossa oração. Deus, eu não quero só para mim não, eu quero também para a casa do Senhor. Eu também quero. Quantos estão nesse coração, quando estão entendendo o que eu estou falando? Davi poderia ter ficado satisfeito no campo das ovelhas, satisfeito com a vida comum, não querer sair da zona de conforto. Talvez as pessoas poderiam ter criticado ele, poderia ter ficado mal. Mas eu quero falar para você, segurança não é o seu destino. Mediano não é o que você foi chamado para ser. Enfrente os gigantes, acredite em levar o reino adiante. Sabe por quê? Porque Deus vai surpreender você. Diga amém sobre isso. Deus, irmãos, não te daria talentos, não te daria essa personalidade que você tem, essa coragem, só para ir para o trabalho e ganhar dinheiro. Só para ir ganhar dinheiro, sobreviver e alimentar a sua família. 1000 vezes não. Você foi chamado por uma causa. Você tem um dom para uma causa. Você é saudável por uma causa. Você tem influência. Você é ungido para uma causa. Não construa algo somente para você. Construa algo para o reino de Deus. Envolva-se em algo que vai fazer a diferença. Procure onde tem gigante para eu derrubar. Você que tem coragem de fazer isso? Senhor, onde é que tem gigante para eu derrubar? É um gigante? Mas eu fico triste. Nós chamamos os homens da igreja, os irmãos, para nos ajudar lá a contribuir para o avanço. Poucos contribuíram. Estou falando só de 10 mil, 5 mil, não, mas algum valor. O que é isso? Ao invés de pegar o carnê e dizer, se isso aqui é um gigante, eu vou derrubar esse gigante. Tem medo. Ficam com medo de faltar. São tão abençoados. Enquanto nós ainda somos cheios de restrições, às vezes nós colocamos, vamos trabalhar no encontro. Ah, não, é porque eu tenho isso, tenho aquilo. Desmarca algo. Mostre para Deus que Ele está em primeiro lugar. Fique mal com quem precisar ficar, às vezes. Ah, mas meu amigo vai ofender. Ah, ninguém quer ofender ninguém por acaso, mas se está em detrimento ao que eu quero fazer e à vontade de Deus, eu vou fazer. Mas alguns não estão dispostos a fazer isso. Não existe nada pior que chegar no final da vida e perceber que você nunca viu sua coroa. Nunca viu. Nunca assumiu o seu trono. Por quê? Porque não tinha uma causa. Envolva-se em algo que não é seu. Envolva-se em algo como levar gente, às vezes, para a célula. Se tornar um anfitrião, liderar uma célula, ajudar no Domingo Kids, abençoar seu colega no trabalho. Decida, irmão, derrubar algum gigante. Quando isso acontece, sua coroa também vem. Qual que é o gigante que está diante de você? Derruba ele, enfrente ele. Sabe, eu decidi na minha vida algo que eu não vou viver pelo conforto, eu vou ser movido por uma causa. Quando tem conforto, eu escolho o conforto, mas quando não tem, eu vou viver por uma causa. Se Deus me escolheu para isso, eu vou fazer. Hoje é aniversário do meu filho. No dia que eu marquei essa data, não tinha outra data, depois outras coisas. Ele disse, pai, é meu aniversário. Eu falei, sim, meu filho, mas não tem outra data, espero que você me entenda e tal. E nós estamos aqui. Ah, mas você é pastor. Não, mas eu tenho um compromisso com a minha família. Eu não gosto de ficar fazendo essa classificação, primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Não, tudo está envolvido no mesmo propósito. Quando eu fico fazendo separação, fica parecendo que
Então, tem hora que eu tenho que usar minha família, tem hora que eu priorizo o reino, tem hora que... É sempre assim. E nós estamos aqui. Ele está aqui com a gente. Deixamos a nossa filha e nós não gostamos de fazer isso. Para nós é a coisa mais difícil que tem. É uma coisa que a gente tem até que orar. Por quê? Porque a gente tem um amor. Mas por quê? Para servir você. Para servir os irmãos. Por quê? Porque existe uma causa dentro do meu coração. Eu quero chegar diante daquele dia e eu quero receber minha coroa. Eu quero ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Você sabe, enquanto Davi estava apenas cuidando somente das coisas dele, ele era alguém comum. Ele era alguém mediano. A partir do momento que ele se dispôs a cumprir aquela tarefa, a partir do momento que ele se dispôs em trazer benefício para outros, ele encontrou seu destino. Sua causa tem que ser maior que seu gigante. Sua causa tem que ser maior que o quê? Seu gigante. Como eu disse, depois eu vou ter uma conversa, pode ser até aqui no retiro, para iniciar com os homens. Eu fui submetido a um processo essa semana, muito desafiador, muito poderoso. Todo homem da nossa igreja tem que ir. Precisa estar lá. Vai ser precioso você estar lá. Legendários. Isso vai forjar, vai levar você realmente a descobrir algo que está dentro de você. Mas você sabe, uma das coisas que me fortaleceu, e o processo é espiritual, é que eu sempre dizia isso. Eu tenho uma causa. A minha esposa falou, desce de lá com aquela farda. Eu falei, então tá bom. Ela falou, nem que você morra. Falou? E eu transferi um dinheiro para a conta dela. Ela é testemunha, está aqui na minha frente, está lá o dinheiro. Tem até que passar para mim. Número de seguro, apólice. Eu exagerou também. Mas deixa eu te falar, tem gente que, quando não tem uma causa, ele desiste. Olha para mim. Sua causa tem que ser maior que suas desculpas. Sua causa tem que ser maior do que as suas oposições. Sua causa tem que ser maior do que a sua vontade de desistir. Como Davi, há gigantes esperando também por você. Quando você os derrotar, por causa de outros, portas para o seu destino vão abrir. Quando você encontrar sua causa, o rei que está dentro de você virá à tona. Fala isso para o seu irmão. Quando você encontrar sua causa, o rei que está dentro de você virá à tona. Quantos líderes nós temos aqui? Fique em pé você que é líder. Eu tenho uma palavra para você. Deus vê o seu sacrifício. Feche os seus olhos. Ele vê você ajudando outros quando ninguém está te dando crédito. Você fez coisas e outro não reconheceu. Deus vê quando você arruma sua casa toda semana. Arruma antes e arruma depois. Deus vê o quanto é difícil para você, tem dia, liderar. Porque você é ser humano. Você tem problemas. Problemas às vezes na sua casa. Tem dia que você fala, nossa, podia tanto fazer a célula em outro lugar. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, prepare-se. Sua coroa está vindo. Você tem lutado pelos outros. Agora, Deus está prestes a lutar por você. Tem coisas que você lutou por os outros. E Deus está dizendo, eu vou entrar nessa causa que é sua. Ela agora também é minha. Você verá abrir portas que nunca sonhou que se abririam.
Você orou para pessoas ter casas, sem mesmo ter a sua. Prepare para Deus realizar o seu sonho. Você orou para outros serem curados enquanto às vezes você estava enfermo. Deus está prestes a curar você. Favor, influências, oportunidades virão até você. Tudo porque você lutou por alguém. Você se envolveu em algo maior que você mesmo. Pai, no nome de Jesus, fortaleça a fé desses homens, dessas mulheres. Sustenta eles com a sua graça. Eles estão aqui hoje porque o Senhor tem os sustentado. E o Senhor vai continuar sustentando a fé. O Senhor vai continuar sustentando eles. Porque maior é o Senhor que é por eles do que aqueles que é contra eles. Em nome de Jesus. Pode sentar. Eu finalizo falando com você também, rapidamente, apenas citações de um exemplo de uma outra pessoa que tinha uma causa e foi honrada por Deus. Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele fazia parte daqueles que foram... O templo foi destruído por Nabucodonosor, sitiou Jerusalém, levaram eles, e ele fazia parte dessa turma. Ele era jovem, e quase 70 anos havia passado, e ele se tornou o copeiro do rei Artaxerxes I. Ele estava num palácio. Você sabe, essa função de copeiro, ela era a função mais importante, era a pessoa que comia da comida do rei. Ele estava presente, ele viajava, ele era como também um mestre de cerimônia, ele sabia o que o rei gostava. Antes de conversar com o rei, as pessoas conversavam com ele. Ele poderia ter dito, estou bem, Deus me abençoou, Deus me promoveu, Deus me deu vitória, olha onde eu estou. Mas a Bíblia diz que teve um dia que ele estava triste. Neemias 1, versículo 4. E ele ficou sabendo que os restantes que não foram levados para o exílio e que se achavam na província estão em grande miséria e desprezo, diz a Bíblia. E os muros estão derribados e as suas portas queimadas. Aí o versículo, acho que 4 e 5 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou só resumir para você. Ele ficou sabendo que o povo estava ainda lá, estava em grande miséria, e ele chorou. E a Bíblia diz que ele foi orar e ele foi jejuar. Eu creio que essas são características de quem tem uma causa. Quem tem uma causa vai ter momentos que ele diz: nossa, eu preciso orar e jejuar por isso. Eu preciso clamar a Deus por isso. E diz a Bíblia que ele estava triste um dia passando e o rei perguntou: o que aconteceu com você? Ele disse: olha, eu estou aqui, mas o povo que é o meu povo, eles estão em miséria. E o rei gostava muito dele, por ele ser muito leal, muito fiel. E o rei perguntou: então o que eu posso fazer para te ajudar? Ele disse: olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero 6 meses de licença. Imagina você chegando para o seu patrão e pedindo 6 meses. E aí o patrão dele deve ter olhado o rei: como assim 6 meses? Ele falou: e vou te fazer um pedido além. Eu quero que o Senhor me envie cartas para que eu possa passar nas cidades, porque senão eles vão me achar que eu sou um fugitivo e vão me prender. Aí o rei ficou olhando para ele e ele falou: eu vou fazer mais um pedido. Como eu não tenho nenhum material, o senhor poderia também me dar o material para eu reconstruir? Fala com serralheiros, com algumas madeiras. E o rei olhou para ele e a Bíblia diz, em Neemias capítulo 2, versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus,
que estava sobre mim, diga assim, o rei atendeu os meus pedidos. Está na hora de fazermos orações por coisas grandes. Está na hora de fazermos orações não somente por nós. Nada de errado em pedir por uma casa para você. Continue pedindo. Eu também estou orando por esse alvo, mas vamos pedir também para a casa de Deus. Por que nós estamos pedindo só para nós? Essa é a pergunta que o Senhor fez para mim. Hoje eu vou repartir com você. Por que nós estamos pedindo só para nós? Semana atrás, uma semana, eu jantei com um irmão que ele tinha um alvo. Ele disse que orava por isso há mais de 3 anos. Ele queria ser o primeiro da igreja dele a dar 1 milhão de oferta. Essa semana agora, Deus deu a ele a graça, ele deu para a igreja dele. Não é a nossa não, tá? Senão você vai pensar, nossa, nem vou contribuir mais. Ele deu o primeiro 1 milhão para a igreja. 1 milhão. Agora eu te pergunto, quem dá 1 milhão, ele está com cara de quem está apertado? Sim ou não? Mas por que ele foi a pessoa que deu? Porque ele encontrou favor. Porque ele pediu isso para Deus. Nós precisamos pedir isso para Deus. Nós precisamos pedir isso para Deus. Porque nós podemos construir coisas, irmãos. Nós podemos ajudar mais. Nós podemos sim contribuir com mais. Mas às vezes alguns estão pedindo só para si. Esse homem não pediu para ele. Ele pediu para ajudar a outros. Uma cidade com os muros derribados é uma cidade sem segurança. É uma cidade sem honra. É uma cidade sem moral. É uma cidade que está dizendo, não tem homem nem para construir um muro. Tinha quase 70 anos que essa cidade ficou dessa forma. Esse cara chorou. Agora olha para mim, por favor, olha para cá. Por que as coisas começaram a acontecer? Porque alguém que tinha uma causa se levantou. Deus espera só que alguém que tem uma causa se levanta e fala, nós vamos mudar essa realidade. Algo vai acontecer. Talvez, eu não estou falando só de coisa de igreja, não. Você pode passar num lugar e ver uma pessoa morando numa tapera e dizer, vamos construir uma casa para essa pessoa? Vamos construir, vamos ajudar? Vamos fazer um grupo aqui para ajudar? Eu tenho algo comigo, quando eu encontro gente que tem uma causa, mesmo que seja para vender jujuba, para ir para algum evento, eu abençoo, sabe por quê? Porque ele falou como quem tem uma causa. Ele falou como alguém que realmente tem algo dentro dele. Deus falou isso comigo muito forte hoje. O Senhor falou, há 60 anos eu queria ter feito, mas por que não fez? Porque não teve um lá que falou, Deus, me dá madeira, me dá ferro, me dá favor, me dá os homens, me dão as pessoas, eu quero as pessoas, eu quero o recurso, que você saia desse retiro aqui pedindo coisas grandes para Deus, pedindo dons para Deus, habilidade para Deus. Irmão, você sabe por que o rei atendeu o pedido? Porque quando o rei dos reis manda, os reis da terra têm que obedecer. Não, você perdeu a oportunidade de dizer um amém. Quando o rei dos reis manda, o rei da terra tem que atender o pedido. Você sabe, o que está segurando algumas pessoas é que elas estão focadas só nas suas metas, nos seus sonhos e projetos. Ei, nada de errado. Mas, por favor, acrescente nos seus projetos os projetos de Deus. Acrescente mais pedidos aí, orações grandiosas e pedir coisas grandes para Deus. Talvez você te assusta falar desse irmão, desse 1 milhão. Pede então algo para que você entregue ao Senhor, para que você possa ajudar mais pessoas. Isso é precioso, irmãos. E aí eu vou finalizar. A Bíblia diz que ele enfrenta oposições, mas quando você é movido por uma causa, Neemias capítulo 4, versículo 6, Sanbalate e Tobias tentaram desencorajar o povo, mas aí a Bíblia diz assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, amonitas, doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já começaram a fechar, ficaram sobremodos irados, ajuntaram-se todos de comum em acordo para virem atacar Jerusalém
e suscitar o quê? Confusão ali. Quando o diabo falha na intimidação, ele vai tentar distrair. Mas ele estava focado. Sabe qual foi a resposta dele? Neemias capítulo 6. O Sambalat Tobias chamou ele para tomar um café. Chamou ele para almoçar. Irmãos, só tem uma coisa que pode impedir você de alcançar o propósito de Deus: distração. O diabo nem quer levar você a pecar, não. O diabo quer levar você a ficar distraído. Distraído com as coisas desse mundo. Ocupando só com você, só com suas petições, só com seus problemas, só com coisas da sua família, só com você, só com isso. Tem gente que fala assim para mim: eu não tenho tempo para liderar. Não fala isso. Tenha temor de falar um negócio desse para Deus. Por quê? Não, porque eu estou trabalhando muito. Quem te deu o trabalho? Você vai descobrir, e às vezes é preciso passar por alguns processos, que você precisa pouco para você viver. Você precisa pouco para você lidar com o seu dia. E imagine se Deus te daria algo para te atrapalhar. Não, pastor, porque eu estou tendo filho agora. Filho é bênção. Envolva ele. Põe ele junto com você. Deus nunca te daria algo para ser tropeço para você. Deus te dá filho, agora você não vai servir. Não. Pelo contrário. Agradeça a ele e fala: eu vou servir a Deus com meu filho. Aí, olha qual foi a resposta dele. Enviei-lhe mensageiro, versículo 4, a dizer: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. O cara tinha uma causa. Quem tem uma causa não se envolve com outras coisas. Eu estou empenhado em uma grande obra, eu não posso descer. A causa, ela te ajuda a manter o foco. A causa te ajuda a ser persistente. A causa te ajuda a ser determinado. Tem irmão que qualquer coisa é motivo dele não fazer célula. Não, vamos fazer célula online. Que história é essa de fazer célula online? Já chega a miséria que foi a pandemia, você ainda quer voltar a isso? Se você não tem tempo para fazer célula, então não faça. Eu prefiro fechar todas as células online do que ter célula online no nosso meio. Isso está mostrando que nós não queremos contato. Está mostrando que você não tem tempo para as pessoas, você não tem tempo para as pessoas, então não faça, pelo amor de Deus. Não faça. Se você fez até hoje, não faça mais. Não faça. Por quê? Porque Deus não vai honrar dessa forma. Para o trabalho eu vou, para todas as coisas eu tenho tempo, até para o shopping eu tenho tempo, mas não tenho tempo para fazer célula. Que relacionamento você tem online, pelo amor de Deus? Quando uma vida morre, faz o velório online para ver se tem peso isso. Nós precisamos tocar no outro, orar pelo outro. Você precisa ver o que o outro está passando. Isso aqui faz diferença. Quando esse irmão põe a mão na sua cabeça, quando ele te abraça. Aí nós temos irmão que inventa um monte de coisa. É porque está faltando em você uma causa. Sua causa é seu trabalho, seu salário, seu carro. Se é só isso, amém. Mas não viva de aparência, pelo amor de Deus. Se Deus vê você ajoelhando na sua casa, pedindo por célula, para você liderar, Deus não vai te dar isso? Vai ou não vai? Ele te deu um emprego, não vai te dar uma célula para você liderar? Mas não venha me dizer que não tem gente, que não tem pessoas. A causa é aquilo que pelo menos você derrama uma lágrima. Se você nunca derramou uma lágrima para liderar, você não tem causa dentro de você. Você quer status, você quer título. Você quer que eu chegue lá na frente e fale: irmão, estou precisando de um anfitrião e 5 pessoas. Deixa eu te falar, essa célula não vai dar certo. Sabe por quê? Você não gerou ela. Você não orou por ela. Você não conhece os problemas deles. Você não sabe o que eles têm passado. Célula começa no seu quarto de oração. É demonstrando para Deus. Você sabe por que Deus deu para Davi a nação de Israel? Porque ele viu o coração que ele tinha com aquelas poucas ovelhas. Deus nunca começa te dando. Então tem gente que fala: não, pastor, eu quero que você me dá. Não funciona dessa forma. Não funciona desse jeito. Você tem que ir para Deus. Mostrar para o Senhor qual é a sua causa. Se eu amo isso, eu vou dobrar meus joelhos e vou pedir para Deus isso. E vou até falar: Senhor, eu quero, Senhor, cuidar das pessoas. Eu não queria não, mas eu quero.
Porque quando eu vou atrás da minha causa, o rei que está dentro de mim se manifesta. Os dons se manifestam, o recurso vem, as portas vêm, a habilidade vem, e as coisas acontecem. Eu sou convidado para pregar em vários lugares. Eu tenho no mínimo 8, 9 convites para pregar esse ano ainda, ou 10, eu acho, no mínimo. Por quê? Porque eu tenho algo para falar. Porque Deus sabe o zelo que eu tenho pela palavra. Porque o Senhor sabe o coração que eu tenho para preparar uma palavra. Que eu abro mão de qualquer coisa, de dormir, de comer, deixo minha família e vou lá. Tem uma causa, eu quero alimentar o povo. Aí quando as pessoas estão orando, teve um que falou, oh, pastor, nós já oramos aqui, e o povo disse, na sua agenda, o dia que você puder, o senhor vem. Eu falei, não, eu não estou viajando, não quero viajar no segundo semestre, mas dá um jeito aí, o senhor vai ter que vir aqui. As pessoas te chamam pelo quê? Elas te chamam para fazer o quê? Quem te chama para algo espiritual? Você é convidado pelo quê? Que necessidade nós temos? Quando os caras estão precisando de gente para orar, ele lembra de você? Quando eles estão em dificuldade, eles lembram de um conselho seu? Tem que ter algo dentro de você. Quando tem algo aqui dentro de você, vai sair para fora. Eu não estou te acusando, te condenando. Eu só estou querendo levar você para um outro nível, nossa igreja para um outro nível. Lucas capítulo 12, versículo 16. Eu vou terminar com 2 textos aqui. Eu sinto muita seriedade. Eu falo isso. Eu sei que alguns se sentem confrontados. É porque eu quero despertar o rei que está dentro de você. E você, às vezes, foi ensinado de forma errada. Você quer lidar com as coisas de forma natural. Quem diz para você que tem que ser fácil? Quem diz que você tem que ganhar as coisas de mão beijada? Quem diz para você que alguém tem que ir lá multiplicar uma célula e te dar? Vai gerar isso. Uma coisa mais interessante numa criança, na paternidade, coisa mais interessante, né, no nascimento de uma criança, é que ela não nasce, a mãe, engravidei. Não, é gerar. É enjoo, é processos, é dificuldades, é luta, é noite sem dormir, depois muitas outras coisas. É gerado. Qual que é o valor que a mãe dá num filho? Qual o amor? Qual que é o encargo? Está disposta a dar vida. A prioridade dela é criança, os valores é criança. Ela às vezes nem está tão importante agora importante com o corpo, é criança. Então eu preciso mostrar isso para você. Eles propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que eu colhi. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: esse é um homem, você vê, que não tem ninguém envolvido na história. Não tem benefício de ninguém. Armazenastes muitos bens para vários anos. Então eu disse para minha alma: descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus diz: louco. Na minha versão diz: louco, sensato. Essa noite pedirão a tua vida. E o que tens preparado? Para quem será? O que você tem, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico por isso. Construir uma casa para ninguém.
não participou de ajuda de nada. Louco, essa noite vai te pedir sua alma. E o que você tem? Para quem é? O que você juntou? Você diz para sua alma, regala-te, descansa. É depósito para muitos anos. Quanto tempo nós temos? Agora aqui outro homem, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. E agora? O que está preparado para mim? Um viveu para ser. O outro viveu para a obra, para ajudar as pessoas, para servir o que ele tinha. Eu não tenho tempo, mas ele trabalhou mais do que todos os outros. Desde agora, o quê? A coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor, o justo juiz, que quando fala de coroa, de recompensa, aí não é mais o Salvador, é juiz. Se você não recebê-lo como seu advogado, você vai recebê-lo como seu juiz. Hoje ele é nosso advogado, hoje ele nos defende. Mas um dia vai ser juiz. E aí a Bíblia diz, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Pai, nós queremos dar uma resposta a essa pregação. Como diz o teu filho, toda pregação é apocalíptica. Toda pregação exige de nós uma resposta. E a resposta que queremos dar ao Senhor hoje, conta conosco, Senhor. Todos esses homens e mulheres que estão aqui, eu sei, eles estão aqui por isso, eles amam o Senhor. Eles amam a obra, eles amam as vidas. Muitos deles foram alcançados há pouco tempo, estão entendendo as coisas. E o Senhor já tem demonstrado tanta graça, como eles têm sido abençoados. Têm andado em carro que eles nunca sonharam andar. Têm frequentado lugares, têm feito viagens como nunca imaginou. Tudo isso é o Senhor mostrando bondade. E o Senhor está dizendo, eu tenho mais para você. É apenas o começo, eu vou fazer mais. Mas o Senhor também está dizendo para você nessa noite, Ele quer te dar mais, mas é para que você possa amar mais, para que você possa servir mais, para que você possa entregar mais. O Senhor quer confiar mais riqueza a você, o Senhor quer confiar mais habilidade para você. O Senhor não tem problema nenhum em enriquecer você, o Senhor não tem problema nenhum em continuar abrindo portas, te dando oportunidades, engrandecendo o seu nome, trazendo para você promoção. Muitos de vocês têm tido coisas para proporcionar para a sua família alegria. E o Senhor diz, não há nada de errado com isso. Não é pecado, não tem problema. Mas o Senhor quer que você entenda que parte daquilo que Ele quer te dar é para alcançar a outros. Que você não chegue como esse homem que ouviu do Senhor, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tu tens para oferecer, para quem será? Mas que você possa ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Eu quero declarar que o Senhor está aqui levantando os próximos Davi. Os Davi estão aqui que vão derrotar gigantes. Os homens valentes, mulheres valentes estão aqui agora. Vão derrotar grandes gigantes. Você vai encontrar seu destino. Os Neemias estão aqui. Homens que vão encontrar favor diante do rei. Homens que vão ganhar muito recurso. Homens que vão ter pessoas dispostas a te ajudar na sua obra. Dispostas a te ajudar nos seus projetos. Deus está tocando você agora, meu irmão. Enquanto nós cantamos um cântico, fica à vontade para continuar sentado, ajoelhar na sua cadeira, ir lá para o fundo, se você quiser. Mas eu quero que você dê a resposta para Deus agora, sobre a sua causa. Qual que é a causa que você está envolvido?